Boa noite. O Ministério do Turismo e a Associação Casa Azul apresentam o Ciclo de Homenagem 2021, ação que faz parte das programações paralelas da 19ª FLIP, Festa Literária Internacional de Paraty. O projeto conta com benefício da Lei Federal de Incentivo à Cultura e Vale Mais Cultura. Tem patrocínio oficial do Itaú e Instituto Cultural Vale. É uma concepção SESC e Associação Casa Azul. Realização Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal. Boa noite a todos e todas, bem-vindos e bem-vindas ao SESC São Paulo e ao seu Centro de Pesquisa e Formação. Neste ano, na 19ª edição, que acontece de 27 de novembro a 5 de dezembro em formato virtual, a FLIP propõe uma inovação. Serão homenageados em especial pensadores e mestres indígenas que tiveram suas vidas interrompidas pela Covid-19. O princípio norteador desta edição da FLIP é a relação entre literatura e plantas. Como nas florestas, em que diferentes espécies vegetais colaboram e se comunicam por redes subterrâneas, os saberes indígenas circulam e mantêm vivas culturas para as quais não há uma separação definitiva entre o humano e o não humano. São formas de conhecimento que não podem se perder. O ciclo do autor homenageado FLIP Sesc pretende, então, trazer à pauta esses diversos conhecimentos e discutir outros futuros possíveis. Além de fazer esta homenagem coletiva, a FLIP opta neste ano por trabalhar com o coletivo curatorial, e essa floresta curatorial também é responsável pela curadoria deste ciclo de homenagens que iniciamos hoje. Portanto, gostaríamos de agradecer a Ana Dantes, Evandro Nascimento, Hermano Viana, João Paulo Lima Barreto e Pedro Meira Monteiro. Nesta terceira mesa do ciclo de homenagens 2021, será debatido o futuro e o presente das artes indígenas. O vídeo que vocês verão agora tem texto original de Julie Dorrico e narração de Gerá Guarani. A potência da arte indígena reside na memória ancestral. Suas origens estão na identidade coletiva dos povos originários e expressam tanta beleza de representar os muitos mundos, seres e visões nativas existentes, quanto a indignação contra o capitalismo global que ameaça os povos indígenas. A arte esteve presente na vida dos indígenas desde tempos imemoriais. Agora, no contato com a sociedade dominante, está presente nesses outros territórios para fortalecer a luta indígena. Além da grandeza de todos os processos artísticos tradicionais, também a literatura, pintura, música, cultura e cinema são usados para cantar e contar os sonhos da floresta. Ao registrar pinturas ancestrais em suas melodias sagradas por meio das novas tecnologias, os cananes indígenas, que até então eram impedidos de existir nas artes brasileiras, passaram a existir também no mundo dos brancos. Dessa maneira, histórias indígenas, letras, pegadas passaram a deixar marcas na sociedade dominante, para que todos saibam que, mesmo morrendo, os indígenas continuarão vivos. A arte indígena lembra que podemos ter sido centopeias, parente de cutias ou neto de encantados. Ela lembra que a natureza pode em nós florescer se cultivarmos todos os dias.
Uhum. Convido então para mediar esta mesa Denilson Baniwa. Denilson nasceu em Mariuá, Rio Negro, Amazonas, é artista visual e comunicador, que tem, a partir do movimento indígena amazônico e trânsito pelo universo não indígena, seus processos artísticos. Baniwa, em sua trajetória contemporânea, consolida-se como referência, rompendo paradigmas e abrindo caminhos ao protagonismo dos indígenas no território nacional. As perguntas para os convidados podem ser feitas através do chat. Serão repassadas à mediação e respondidas conforme a disponibilidade de tempo. Denilson, muito obrigada a você e aos outros convidados que estão aqui, e a palavra é sua. Obrigado, Emily. É um prazer muito grande estar com vocês aqui nessas janelas compartilhadas dessa edição da Flip. É um prazer estar com pessoas amigas, conhecidas, e é um prazer também enorme dividir esse tempo e espaço com todos que nos assistem do outro lado da telinha. Hoje, essa mesa 3, né, traz um assunto que para mim é muito caro e muito importante enquanto artista, mas principalmente enquanto uma pessoa de descendência indígena. O presente e o futuro das artes indígenas. É uma afirmação e uma pergunta que eu espero hoje provocar os convidados a nos responder. E, além disso, a mesa, que traz como tema uma grande figura indígena do Rio Negro, mas que posso dizer que é uma figura indígena universal ou global, porque as coisas que ele fez em vida tornaram possível, inclusive, esse grupo de pessoas indígenas que compartilham essa transmissão comigo. Feliciano Lana é uma dessas pessoas que posso considerar como no mito Baniwa, ou Makuxi, ou outros, ou outras histórias cosmogônicas dos povos indígenas do mundo inteiro, como uma grande árvore onde muitos frutos eram produzidos e nascidos e gerados. E na queda dessa grande árvore, segundo o mito Baniwa e Makuxi, árvores com nomes diferentes, assim como nomes diferentes em outros povos, essa grande árvore de todos os frutos, em sua queda, distribuiu pelo mundo inteiro essas frutas, né? E quem pôde comer, provar dos sabores dessas frutas, conseguiu sentir um pouco desse universo da árvore. E assim que eu vejo Feliciano Lana, como eu vejo Higino Tenório, como eu vejo a avó Bernardina, vejo tantas outras grandes árvores que foram tombadas durante a história da construção desse país que a gente chama Brasil. E, mais recentemente, por conta de um organismo microscópico, né, que nos levou também grandes árvores de conhecimento, ou grandes bibliotecas, né, de arte do mundo. E essa pessoa, né, homenageada, que foi importante para mim, e ainda é importante para mim, na minha formação enquanto artista, na minha formação enquanto pessoa do movimento indígena, e imagino que, assim como essa árvore Feliciano Lana, existem outras árvores, macuxis, guaranis, né, tucanos e outras tantas, que nos ajudam, nos alimentam e nos ajudam a construir uma possível resposta, né, sobre o presente e o futuro das artes indígenas do Brasil. Eu tenho um grande prazer em receber comigo pessoas queridas, né, a Sandra Benites, Guarani Andeva, essa galera jovem do Bros MCs, também guaranis, a Julie do Rico, Makuxi. E eu vou ler aqui a sinopse bio delas para vocês que nos assistem do outro lado dessa tela,
para vocês conhecerem um pouquinho deles antes de eu chamá-los para conversar. Bom, eu vou começar pela Sandra. A Sandra Benite Guaranini Andeva é uma professora do ensino fundamental e médio, mas atualmente não está atuando como professora, é mestra em antropologia social pelo Museu Nacional, o FRJ, e a primeira curadora indígena do Brasil, de uma grande instituição, né? Ela é curadora adjunta de artes brasileiras no MASP, em São Paulo. O Bros MCs, grupo formado pelos jovens indígenas de Bruno Veron, Clemerson Batista, Kelvin Peixoto e Charlie Peixoto, das aldeias Jaguapiru e Bororó. O Bros MCs foi criado em 2009, então já tem uma trajetória grande, com o objetivo de valorizar a cultura indígena. Sua música é cantada em idioma guarani e em português. A Julie Dorrico, que pertence ao povo Macuxi, é doutora em Teoria da Literatura, também autora das obras Eu Sou Macuxi e Outras Histórias, primeiro lugar no concurso Tamoios, da FNLIJ, UK 2019, publicou em 2020 o conto Nós Macuxi Somos Viajantes, na coletânea Contos Escritas Femininas em Primeira Pessoa, e também Menina Moça e De Repente Adolescente, em 2021. Quando Me Criaram Gente, geração 2010, O Sertão é o Mundo. Nas mídias sociais, é administradora coletiva do perfil Leia Mulheres Indígenas e do canal YouTube Literatura Indígena Contemporânea, onde entrevista autores indígenas buscando fortalecer o cenário literário étnico-racial. Em 2021, tornou-se a primeira mulher indígena, a primeira indígena, a ter uma coluna fixa na ECOA UOL, com o subsídio do SESC, produziu a websérie Leia Autoras Indígenas, onde apresenta 8 escritoras e 2 oradoras indígenas. Bom, essa é a galera que vamos conversar, né? Então, eu gostaria de provocar primeiro a Sandra, né? Já pegando a questão das artes, mas já que ela é curadora adjunta do MASP, mas eu queria ouvir, acho que a Julie, porque sinto que ela é dessa geração de escritores indígenas que teve provavelmente grande influência de outros escritores indígenas anteriores, por exemplo, o Daniel Munduruku, Cristino Wapichana, entre outros, e penso que também indiretamente de autores indígenas não publicados, né, como Feliciano Lana ou os anciões que passaram a ser a experiência de vida da Julie. Julie, me conta um pouco sobre sua trajetória na literatura e sobre essas árvores, né, de conhecimento que passaram pela tua trajetória. Tá bem. Obrigada, Denilson. Olá, gente. Olá, Sandra. Olá, Bros MCs. Emily, é um prazer estar aqui com vocês. A Emily está nos bastidores, tá? O Feliciano, ele, apesar de não ter podido conhecer ele pessoalmente, né, ele foi uma grande árvore para o movimento da literatura indígena, e a sua obra, ainda que naquela versão, a obra está reeditada hoje, né, a obra já está mais acessível, mas na época, alguns anos atrás, ela tinha online em PDF, disponibilizado pelo Instituto Socioambiental. E foi assim que eu conheci a obra Antes o Mundo Não Existia, né, com uma escrita muito potente, muito poética também. Os mitos, né, as narrativas ancestrais, eles trazem isso, assim, eles trazem essa poética muito forte. E eu lembro que tinha uma frase desse livro, né, enquanto eu estava lendo o livro, aí tinha uma frase, algo como de recriar o mundo, nesse processo de criação de mundo e de se construir todo dia. E isso, assim, entrou como, né, me atravessou de um jeito que ficou ecoando e reverberando
E aí eu fui pesquisar sobre eles, né, ainda em 2020, porque eu queria entrevistá-los, e depois eu soube que era difícil a internet, né, que eles estavam mais idosos, um já tinha falecido, que era o outro escritor. Mas para você ter ideia, Denilson, até 1980, né, até 1980, no Brasil não tinha nenhuma obra escrita, publicada por autores indígenas. Então, assim, na teoria da literatura, essa obra, Antes o Mundo Não Existia, foi conhecida como a obra inaugural, né, nesse formato impresso, editorial, que vai circular no Brasil. Então, assim, em 1980 foi uma publicação isolada, com a organização da Berta Ribeiro, né, e isso anunciou para o Brasil, né, que os povos indígenas iam usar essa nova tecnologia da memória, que é o livro, para poder salvaguardar suas histórias, para poder perpetuar, né, a sua memória ancestral. E eles, né, tiveram, assim, essa obra, essas palavras agora registradas, tiveram esse forte eco em mim. E sim, eu acho lindo, assim, quando o Denilson me chama de jovem, né, porque eu já não me considero tão jovem, assim, mas eu realmente, assim, tive uma grande influência desses escritores que já vieram, né, atuando nessas décadas de 80, então, com essa obra, e nas décadas de 90 em diante, quando, de fato, começa a aparecer esse movimento literário no Brasil. Antes de adentrarem nesse circuito editorial, os escritores já vinham fazendo parceria com institutos, né, universidades, como é o caso do Marcos Terena, que publicou o livro Cidadãos da Selva em 1992 para o estado do Rio de Janeiro, para falar um pouco sobre a situação do indígena e negar, né, a tese da integração e da assimilação que os indígenas eram submetidos. E toda essa, né, essa luta para poder existir no livro, para poder existir no mercado editorial, foi muito dura para todos eles, e a gente está aqui nesse evento, né, na Flip, falando sobre isso, assim, é uma resistência ainda, é uma celebração dessa luta que eles têm feito ao longo de várias décadas. Eu quero lembrar também a memória, né, já que a gente está nesse ciclo de homenagem, a memória do escritor Eli Makushi, que também faleceu em decorrência da Covid-19. Para vocês terem ideia, o povo Makushi tem alguns escritores, né, como o Jaider Esbel, que também é artista, a Soni Fersek, eu, e agora dois que a gente conhece, que é o Celino Raposo e a Joselita Raposo, também, que são Makushi. Então, se a gente for elencar, né, cada povo que tem escritores que atuam nesse mercado, nesse livro, no mercado editorial, são números muito pequenos. E então cada pessoa que se vai é uma árvore, né, também que encanta e que deixa esse legado para, né, para nós que ficamos e que estamos aí atuando na literatura indígena. Então é muito difícil assim falar sobre isso, mas eu quero lembrar que essa tecnologia do livro, né, como diz Humberto Eco, é uma das tecnologias que dificilmente vão desaparecer, né, porque esse formato do livro, ele é secular. E aí, por meio dessa tecnologia que é o livro, a gente vai, né, passando adiante a palavra, rememorando a palavra, essa palavra desses sujeitos indígenas, desses parentes, vamos entoando nessa palavra ancestral. Sim, obrigado, Julie. É emocionante mesmo. Acho que penso que o nosso papel enquanto artistas, né, das mais diversas áreas das artes ocidentais, digo, né, que das artes indígenas é bem mais complexo e diverso. Nosso papel, inclusive, né, além de ser artista, é também cuidar da memória dessas árvores anciãs. O livro Antes o Mundo Não Existia, ele é um conjunto de também, né, aproveitando para homenagear
né, de outros Dessana, como o Luiz Lana, né, que escreveu Os Mitos, e o Feliciano Lana ilustrou uma das edições, e que agora tá republicado. Bom, eu passo agora para o pessoal do Bros MCs, e eu tenho uma pergunta aqui para provocar vocês. Assim, eu já vou dizer que eu sou muito fã, né? Eu, desde de 2000 e não sei quanto, quando eu conheci vocês, não tinha... Quando eu conheci o Bros MCs, vocês não tinha nenhum outro grupo indígena de rap no Brasil, que eu conhecesse, pelo menos, né? Vocês, para mim, foram os pioneiros nessa arte que mistura poesia e ritmo, né? Que é o rap e o hip hop, que é uma cultura não indígena, claro, mas que vocês souberam, de alguma maneira, transformar isso numa linguagem que chegasse principalmente aos jovens, né? Da idade de vocês, imagino, ou mais novos, que passavam pelas mesmas situações que vocês. Hoje eu vejo um grande número de outros, né, jovens indígenas cantando, inclusive rap. Como é para vocês ver também o trabalho de vocês darem tantos frutos, né? Como se fosse um incentivo à produção de outros jovens ou uma inspiração para outros jovens, porque vocês são uma inspiração, né, para jovens indígenas do Brasil inteiro. Salve, boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Salve aí que estão atrás da telinha também. Salve. Então, para nós é uma satisfação total, né, de estar aqui falando, conversando com vocês, compartilhando essa ideia que a gente teve, né, quando a gente tinha, 8 anos de idade, né? Então, quando a gente era criança ainda, a gente começou, né, a escrever, né? Então, cara, isso, cara, na nossa mente, a gente não tinha essa imaginação que ia chegar nas outras comunidades, saca? A gente nunca imaginou que ia chegar lá nos Guarani-Buá de São Paulo, no Rio Grande do Sul, nos Guarani-Buá do Rio Grande do Sul. Isso a gente nunca passou pela nossa cabeça, saca? E isso, cara, de ver isso, né, depois, é muito massa isso, cara, porque era um sonho que a gente tinha, né, de estar levando, né, a realidade nossa, do povo Guarani Kaiowá, de Mato Grosso do Sul, para fora do nosso estado, saca? Para as pessoas ouvirem como que é a realidade do povo Guarani Kaiowá, que vive em retomada, que vive na luta, que está lutando pelo seu decorrer, né? E isso ninguém assim tinha, né, uma voz potente para poder falar, saca? Não tinha uma voz assim que saísse e fala, não, nós estamos aqui, saca? O povo Guarani Kaiowá vive aqui, saca? Isso não tinha. Você pesquisava, que nem você falou, não, você pesquisava na internet para ver se tinha alguém que fazia uma coisa diferenciado no meio da comunidade indígena, não tinha. Então, eu creio que por ser o pioneiro assim no rap, né, e de inspirar assim esse jovem que estão aí agora, né, não só o jovem, né, como também os adultos também gostam muito do trabalho do Bros MCs, né, que curte, né. E vou passar para o Charles agora, falar um pouco, né, Charles? E também o Bro criou esse estilo de música, né, que é o rap guarani indígena ainda por cima, né? Então, tipo, a gente fica feliz com o resultado que o Bro construiu ao longo da carreira, né? Você vê, nós estamos há 12 anos levando a palavra dos Guarani Kaiowá, como é a realidade de onde a gente vive, e através da música
a gente transformou vários jovens que hoje você vê o resultado disso. Então, para nós é gratificante. Eu fico feliz de ver isso, entendeu? E também, quando o Bro MC surge, né, tipo, 2009, né, tipo, surge o nome do Bro MCs, entendeu? Mas antes disso já existia grupo de rap, entendeu? Aí o nome que surgia em 2019 surgiu em 2009. 2009 surgiu o grupo Pro MCs, o nome do grupo, entendeu? E, cara, como o Pro MCs é, tipo, referência para todos esses molecados aí agora, pros jovens, pros adolescentes, pros adultos, tipo, cara, o Pro MCs só tem que agradecer porque, tipo, esses jovens, porque agora tá na luta, porque a gente mesmo, a gente senta, tipo, entre nós quatro, conversa e fala, cara, se a gente não surgisse, como que eles iam mostrar também a sua realidade, entendeu? Tipo, como que eles iam misturar a música com a sua língua, com a poesia, com arte, entendeu? Tipo, a gente fica feliz com isso, entendeu? Tipo, de levar a língua indígena para todo mundo ouvir, não só como por MC, mas como os outros povos indígenas também, como outras etnias. Cara, é muito massa isso daí, né? Então, né, tipo assim, eu sempre vejo que o rap, a música, ele que nem uma flecha, né, entendeu? A gente começou jovem, né, com o rap, né, ritmos em poesia, né, então a gente via muitas coisas acontecer na nossa comunidade, né, suicídio, né, consumo, né, de álcool, drogas, entre outros aí, né, que são ilícitos, né, e nisso, né, muitos dos jovens, né, eles acabam se suicidando, né, mas também tem toda essa questão, né, das demarcações de terras também, né, porque muitos desses jovens são filhos ou netos de caciques e lideranças, né, que foram mortos nos conflitos, né, e o povo Guarani Kaiowá aqui no Mato Grosso do Sul, ele sofre muito preconceito, né, principalmente, né, os Guarani Kaiowá de Dourados, né, então ele sempre fala que o índio o indígena ele é sujo, eles são todos vagabundos, eles querem terra só para sujar, né? A gente sempre escuta essas paradas aí, né? Então chega um momento que eu mesmo falei assim, né? Pô, eu já estou cansado de ouvir essas coisas, né? Eu já estou cansado de escutar, né? Principalmente o pessoal da mídia, né, que sempre fala isso, né? E o Mato Grosso do Sul, ele é um estado de ruralista, né? Entendeu? Então e a música ele é que nem uma flecha, né? A gente começou jovem, né? E a nossa música foi diretamente na cabeça desse jovem que agora, né, está seguindo o mesmo passo que a gente, né? E, né, a nossa música é para as pessoas que são intelectuais, né? As pessoas que pensam, né? As pessoas que enxergam, né? Uma coisa assim, entendeu? Que entende, né? O que realmente está acontecendo lá, né? Cara, eu pesquiso bastante, cara. Eu sou um cara que me informa, né? Entendeu? Nessas questões indígenas. Eu sempre falo, né, a questão indígena ali é séria, né? Acho que as pessoas têm que, né, pesquisar mais, né, sobre a questão indígena. Então foi o que aconteceu, né? A nossa música, que nem uma flecha, atingiu, né? Acho que a mente, né, desse jovem, né? Mas também atingiu, né, uma etnia diferente, né? Não muito diferente, né? Que são os Guarani-Mbuás, né? Que abraçou, né, a música indígena. E também, né, são os nossos os professores, doutores, né, das universidades. Então, a nossa música são estudados pelas universidades, né, e é gratificante isso para nós, como os meus companheiros que falaram, né, é muito gratificante isso, e só agradecer mesmo, né, a esses gurizados, né, que começou, que nem a gente, né, a gente batalhou bastante para chegar até nesses lugares, né, e agora a gente está aqui, e passando essas informações, né, para as novas gerações, né? A própria o evento fala, né, do presente, né, e para o futuro, né? Então, que nem eu sempre falo também, né, que as crianças de hoje são o nosso futuro, né? E a gente está deixando um legado para eles seguir adiante. É isso aí. A música é uma flecha. Essa é um bom pensamento, assim, né? Te atravessa de uma maneira perfura, né? Eu esqueci de falar aqui, mas a gente está falando em ritmo e poesia, que é o rap, né? Que é o modo que vocês fazem a música, misturando a música, claro, com poesia. A Jolie também é poeta. Eu esqueci de comentar aqui.
Bom, eu estou tratando a gente aqui como essas pessoas indígenas que coletaram essas sementes, né, dos nossos anciões, dos que passaram antes da gente, para nesse presente, já que o presente e o futuro da arte indígena, para nesse presente estarmos, pela nossa arte, semeando, né, novas plantas, né, jovens para o futuro. E agora eu vou falar agora sim, indo para a minha área de trabalho, para meu tipo de arte, que é arte visual e artes plásticas, com a Sandra Benites. A Sandra Benites, como eu disse, é a primeira curadora indígena, na verdade, a primeira pessoa indígena curadora numa grande instituição de arte, que é o MASP. Sandra, eu queria te perguntar como é, né, estar nesse lugar, digamos, de observadora dessas produções assim maravilhosas, claro, e muito diversas, mas também um pouco dispersas pelo Brasil, né? Porque penso que você, enquanto curadora, observa tudo que está acontecendo para tentar ir construindo o pensamento a partir dessa produção, né? De juntar artistas, de pensar exposições onde esses trabalhos podem conversar entre si. Enfim, me fala como é estar no papel de curadora e estar com tantas sementes de arte produzida pelo Brasil, indígenas. Então, boa noite a todas e a todos e a todas. Obrigada pelo convite de estar com do Rico, com o ProMC, inclusive com você, com Emily e outros demais que estão aí, né, para conversar sobre essas questões, que é uma responsabilidade enorme. Bem, em primeiro momento, eu tenho que falar um pouco da minha trajetória, como que começou a curadoria, né? Eu sou Guarani Nhandero, sou de origem Mato Grosso do Sul, da aldeia Portolinho, né? E em 2000, eu fui morar no Espírito Santo, onde eu comecei a trabalhar como professora, né? E, embora que eu sou professora indígena, mas também sou mulher, né, Guarani, então eu sempre trago isso muito comigo. E quando eu te conheci, né, Denilson, conheci Denilson no MAR, né, onde nós trabalhamos juntos, né, fizemos trabalho, pela primeira vez que eu fui curadora, né, co-curadora como exposição, como de Jaguataporã. Sim. E foi uma coisa que eu acho que foi muito interessante, e eu costumo dizer que quando eu receber o convite para fazer essa curadoria, né, co-curadoria dessa exposição de Jaguataporã, que é o Rio Indígena, que aconteceu em 2017 e 2018, né, eu não sabia, né, o que era curadoria, de fazer uma curadoria de arte, né. Eu fiquei muito feliz que eu ia fazer parte desses eventos, né, que eu acho que foi uma das coisas que me fez muito bem, porque imagina se eu pensasse o que é a responsabilidade de curadoria, que você tem que negociar, tem que fazer um monte de coisa ali, talvez eu não teria coragem, mas eu tive coragem de ir exatamente porque eu não entendia muito bem, mas eu fui enquanto mulher, né, enquanto mulher indígena, e também eu fui enquanto militante, e não como curadora. E eu acho que eu sempre começo a percorrer esses espaços onde que todos nós deveríamos ocupar, né? Eu acho que eu sempre fui com esse olhar, não porque e também como professora, né, com a preocupação, e onde eu pude entender maior, né, essas lacunas que existem, né, do próprio, que o Brasil, né, que a gente chama de hoje Brasil, mas que na verdade não era Brasil, era uma terra, e era outros nomes, né,
E aí eu fui entendendo mais ou menos com esse processo de junção, né, de soma de vários, inclusive outros parentes, você, Denilson, outras equipes, indígena e não indígena, nós formamos uma família ali para a gente trabalhar, e acho que foi muito interessante, porque uma coisa que foi processo de construção de escuta também, né? Houve muita escuta, houve muita negociação entre nós, enquanto indígena, e era todo mundo participava daquele evento, né? Não era eu não me coloquei como só curadora, e muitas das vezes eu me colocava como mediadora também entre os parentes, né? E isso foi muito interessante para mim. E voltando à relação com aí, no final de 2019, né, eu recebi meu convite para poder ir para participar desses eventos, né? É engraçado, quando eu fui no MASP a primeira vez, eu nunca tinha entrado no MASP, e aí eu fui exatamente para falar da minha experiência como curadora ali no Jacateporã, né? Onde também todos nós estivemos, né? Teve você e outras pessoas que fizeram a apresentação lá, foi muito, para mim, eu sempre olho a partir desse movimento político mesmo, de resistência, né? Eu diria que os artistas indígenas hoje, né, são resistentes, né? E também é uma forma de resistência que, por exemplo, o BRUMC, né? Eles fazem um trabalho muito bonito, porque de uma forma de resistência e também mostrar que nós temos muito isso, nós indígenas temos muito isso de resistir, né? Não confrontar, mas, no mesmo tempo, confrontar de uma outra maneira, e eu acho que isso é muito bonito entre nós indígenas, embora de todo o processo da violência que nós passamos desde a invasão, eu acho que isso porque a gente começa a equilibrar, né, nossa sabedoria e também nossa própria forma de ser, né, e eu acho que esse conjunto desses elementos que a gente carrega, que nós leva a gente a entender para a gente superar e conviver, né, e continua resistindo, né, e é engraçado porque parece que a gente só resiste, né, enfim. E aí, voltando um pouco da tua pergunta, né, eu acho que... E aí eu cheguei nesse lugar, né, que eu não sei como lidar com esses lugares, que é totalmente diferente, né, da forma que eu comecei a produzir a minha curadoria, né. Então, eu acho que é uma coisa que é um desafio. E aí, no primeiro momento, né, quando eu recebi o convite, eu fiquei realmente... Pensei, eu falei, será que eu vou, será que eu não vou? Porque é uma responsabilidade muito enorme. Aí eu perguntei para alguns parentes, eu perguntei também para alguns não parentes, não indígenas, são amigos, né, de que o que eu poderia fazer com essa convite, né. E aí me falaram que eu poderia ocupar. E aí eu falei, eu vou ocupar. Eu não sei muito bem o que vai dar, mas eu vou ocupar, porque eu acho que é importante hoje a gente ocupar. Ocupando, a gente incomoda, mesmo que a gente não vai fazer nada, mas a gente incomoda. A partir do momento que a gente ocupa, né, muitas pessoas me perguntam e falam, o que você vai fazer no MASP? O que você vai mudar no MASP? Eu costumo dizer que eu não vou mudar nada, eu vou somar, né, porque é difícil você tirar aquele que já está no lugar muito irrigado, né, o que a gente sofre até hoje, essa visão ocidental, né, que é difícil a gente também trabalhar com essa. Então, eu acredito que é com essa ideia de tradução o que a gente está fazendo hoje, de todo modo, né, indígena, intelectuais, acadêmico, artista, ou até mesmo outros, né, intelectuais que estão aí, muita gente, como você mesmo falou, né, Denilson, eu acho que todos nós estamos falando sobre essas questões, né? A gente continua falando sobre a nossa sabedoria ancestral, e a gente mostra ao lado o que implica essa nossa sabedoria, de a gente dar continuidade, de a gente dar
o que incomoda a gente, como o próprio Bru MC, né, faz isso, esse trabalho muito, e você também faz esse trabalho muito maravilhoso, e eu acho que, respondendo um pouco essa sua pergunta, né, eu penso essa ideia de traduzir e trazer um pouco de cada coisa, porque eu acho que nós não podemos mais aceitar hoje, né, a ideia de aceitar essas lacunas, né, que a história do Brasil, ela é como se fosse uma única forma, né, e, na verdade, essas histórias, ela é contada pelos conquistadores, entre aspas, que ainda são contados pelos colonizadores, né, e aí eu sempre busco, para poder a gente trazer isso, né, quebrar um pouco, romper isso, é necessário que a gente contar essas narrativas em dois aspectos, que nós sabemos muito bem fazer isso, nós indígenas, né? Todos os acadêmicos, intelectuais, indígenas acadêmicos, artistas, de várias formas, sempre vai falar da sua ancestralidade e o que implica isso. Todos nós estamos fazendo isso, né? Então, eu acho que isso é muito importante. E independente de artista ou aqueles tiramões, anciões que a gente chama nesses lugares, eles vão falar sobre esses dois aspectos, né? Essa questão da colonização, né? E o próprio essa ideia da continuação da nossa sabedoria. E eu acredito que isso é possível, né? E hoje, né? Como todos se falam de artistas contemporâneos, né? Ou seja, nós somos, hoje que nós estamos vivendo essa ideia, né, é importante destacar isso, porque é necessário que se conta esses dois aspectos, e que não se perca esses dois, o processo da colonização que a gente sofre, né, e essas implica várias outras coisas, né, e nós também estamos trazendo outras formas de olhar, mas também não deixar isso de lado, né? Eu acho que a gente consegue fazer isso. E uma das coisas que eu costumo dizer hoje também, eu comecei a compreender, né? Porque antigamente esses saberes eles não eram revelados, era sagrado. Hoje, até hoje, são sagrados, né? Só que esse sagrado não era revelado para a gente, porque é importante para a gente até hoje, né? Só que nós somos diversos hoje, então por isso é necessário essa revelação para o outro. E os artistas, de modo geral, assim, especificamente, sabem muito bem fazer isso, né? Então, em forma de música, em forma de poesia, em forma de várias outras formas, né? Em forma de tela. Então, eu acho que isso é uma das coisas que vocês estão fazendo muito bem. Eu não sou artista, mas é uma forma que eu comece a analisar é uma forma de traduzir, né? Quebrar, romper um pouco essas questões, né? Então, eu acho que essas artes, né, digamos assim, ela tem um lugar, específico lugar de como que cada contexto vai se transformar, né? Então, eu acho que essa transformação, ela é um processo, né? Depende do lugar e da forma que o contexto cada um carrega, né? Eu acho que isso é muito importante e eu acredito que eu tenho lido muito, estou falando de observar, de escutar mesmo, de observar os trabalhos de todos vocês. Eu acho que isso me ajuda muito a trazer esses incômodos, esses lacunas, né, nesse espaço, e não como objeto sem vida, né, colocar como todos os museus, as galerias costumam colocar. Então, eu acho que essa é a grande questão. É um desafio, né? Sim, é um grande desafio. É muito interessante te ouvir falar dessa coisa que te cobram sobre uma mudança, né? Mas como mudar uma estrutura que já foi construída, né, por séculos e séculos, né? E achei bem interessante que você comenta sobre não querer mudar, mas querer somar. Isso me traz uma imagem
que eu aprendi quando era criança na escola, estudando técnicas agrícolas, que se chama enxerto numa planta. Né? Você pode pegar plantas de famílias parecidas, como laranja, limão, lima, e você pode enxertar um galho ali num limão, né? Enxertar o galho de uma laranja, e aquele galho da laranja vai se unir ao limoeiro e vai dar uma laranja diferente. Talvez enxertar a cultura indígena, os nossos pensamentos e intelectualidades indígenas dentro desse sistema histórico da arte, mas da história colonial brasileira, talvez faça, no futuro, brotar frutos que tenham sabores, texturas e mude o paladar dos brancos, digamos assim, né? Bom, eu queria lembrar a quem está aí do outro lado da telinha nos assistindo que é possível enviar perguntas para os nossos convidados. E a Emily está aqui no backstage, pronta a anotar suas perguntas. Então, fiquem livres para fazerem perguntas também. Agora eu vou lançar uma pergunta para vocês todos aí. Quando o Feliciano Lana faleceu, eu escrevi um texto que foi a partir de uma história que uma conversa com ele, né, de um desejo dele de construir. Ele ficou sabendo dos grandes museus de arte, de história do mundo, e ele tinha um pensamento de criar um dia uma Maloca Museu, né, um museu que seria aos modos indígenas de se construir um lugar de guardar memórias, né? Pode ser uma Maloca Museu, uma Uca Museu, uma Oca Museu, não sei como que se chama nas outras línguas indígenas, né? Essa casa onde se aprende, onde os mais velhos passam as sabedorias, onde se guarda as memórias, né? A pergunta para vocês, e aí fiquem à vontade de responder, se quiserem ou não, eu espero que respondam, se a gente tivesse a possibilidade de criar uma grande Maloca Museu, né, ou uma casa indígena museu, que tipo de sementes de arte vocês gostariam de plantar ali com suas artes, para que brotem para o futuro? Julie? Extremamente poético, Denilson, né? Nossa, olha, maravilhoso te escutar sempre. Não sei se vocês sabem também, quem está nos acompanhando, o Denilson é um baita artista, uma alegria, assim, poder estar aqui com ele. Por favor, conheça o trabalho dele, é muito, muito maravilhoso mesmo. E ele tem aí uns anos de história já, de arte, de ativismo, gente, muita, muita alegria de estar aqui mesmo com ele. Tem uma escola, né, Denilson, numa aldeia Chavante, no Mato Grosso, que é no formato de tatu. E ela é linda. Meu sonho é conhecer essa escola. Não sei se vocês já viram na internet, mas a arquitetura é toda no tatu. E faz todo sentido, né? Um formato de igreja, um formato de quartel, não cabe dentro da floresta. Eu estava em Campo Grande agora, a gente foi participar do Festival de Literatura Indígena, o primeiro festival de literatura indígena do Mato Grosso do Sul. Estava até, inclusive, com o Bruce, assistindo o show deles ao vivo. E eles fizeram um show lá na aldeia Marçal, que nesse centro cultural, que tem em formato de ema. Meninas, eu não sei se vocês perceberam ou se eles falaram para vocês, né? Mas nesse centro cultural ele tem para ter um formato de ema. Então, porque a ema tem um lugar especial na cultura terena, né? Então, eu sonho muito com isso, Denilson, que a gente possa ter as nossas casas culturais, as nossas casas sagradas, onde a gente possa ter, já desde a sua concepção, né, uma arquitetura que nos represente, uma arquitetura, assim, que faça sentido para a nossa cultura. Então, uma arquitetura muito orgânica, né, com as nossas tradições. E nessa casa, eu
gostaria muito que existisse, né, que coexistisse esse tradicional e esse contemporâneo. Ao mesmo tempo que a gente tivesse os nossos velhos contando história, né, nos ensinando os cantos ancestrais, as danças que foram ensinadas, né, pelo nosso povo, como a parixara, o tucui, né, o jeito de dançar, tomar a bebida tradicional, a gente também tem em exposição, né, as fotos, né, desses nossos heróis, porque para as nossas culturas, essas são as personagens, né, que nos influenciam e que nos dão força para continuar. Então, eu não consigo imaginar, e mesmo hoje, eu não consigo imaginar essa arte que a gente produz, né, no livro, na tela, que a gente expõe em Bienal, que a gente faz circular no Brasil e fora do Brasil, sem essa conexão direta com a própria tradição, com a própria cultura, porque é ela, inclusive, que está ali, né, na base da nossa existência, na base do nosso produzir. Tem sido muito lindo poder falar de literatura indígena, isso que a Sandra falou é muito real, né, a gente nunca só fala do tucui, por exemplo, da parixara, a gente nunca só fala, por exemplo, das pinturas, né, do urucum, do genipapo e da tabatinga. A gente nunca só fala, por exemplo, das aventuras do macaco e da onça, do jabuti, né, do fogo e da onça. A gente nunca fala só, né, dessa expressão, assim, que é muito bonita nas nossas culturas. A gente sempre relembra o que é a colonização e a importância, né, de estar presente com o corpo, de existir nesses outros espaços, porque é também um espaço de luta política, um espaço de luta, né, para poder ocupar mesmo. E eu acho muito simbólico, assim, estar nessa mesa aqui da Flip, sabe, como, né, uma mesa que tem uma curadoria indígena e que tem integrantes indígenas que estão contando essa outra história. Eu acho que o enxerto já está acontecendo, sabe? Acho que isso aqui já é um enxerto e já está acontecendo. Mas aí, voltando, então, para a questão da casa, né, e do que seria o nosso tipo ideal de casa cultural, eu imagino que essa cultura que está muito ligada à ancestralidade, né? E essa ancestralidade está muito ligada ao saber dos mais velhos, ao saber dos mais velhos na língua, no canto, né? Nessa instituição do sonho, e eu acho que isso tem que ser cada vez mais ou valorizado, ou trabalhado, ou sempre lembrado concomitantemente com o que a gente faz aqui também na cidade, né? Essa seria a minha casa. Não sei ainda o formato, poderia ser um jabuti, que o jabuti ele é muito presente nas nossas histórias macuxi, poderia ser uma onça, enfim. Queria uma escola tatu também. Então, a gente conheceu a Júlia lá aqui em Campo Grande, né? No Sesc Cultura, ela estava lá. Foi bacana esse encontro aí. Eu já conheci, já fiz um pouco do trabalho da Júlia. É uma escritora assim que é bem massa, então. E ela estava lá e foi bacana. Então, sobre a respeito da pergunta, né? Eu acho que uma semente que a gente gostaria de deixar como em formato de museu, né? Eu acho que toda essa a parte cultural do povo Guarani Kaiowá, né? Porque o mais importante, né, para nós é a nossa língua, né? E a nossa cultura e as nossas vestimentas, né? Mas também tem os instrumentos, né, indígenas que a gente sempre utiliza nos nossos beats, né? E também de deixar para eles, né, sobre as rezas, né, as danças tradicionais do Guarani Kaiowá, né, e conhecimento sobre, né, a formação do ser humano, do indígena Guarani Kaiowá, né, do mundo e de lendas, né, e assim, algumas lendas não são lendas, né, são reais, né, isso eu já presenciei, né, eu acho que são os nossos ancestrais, né, mandando recado para nós, né. Então, acho que esse é um legado que a gente gostaria de deixar, né, naquele espaço, né, o que seria, né, para nós o Ogapuçu, né, que é uma oca, né, ela é sagrada, né, o Nhanderu, que é o rezador
de lá, né? Ele está sempre lá, e a Nhandeçu também está sempre rezando e tudo mais, né? Só que, né, esses templos, né, esses lugares sagrados, ele está sendo ameaçado, né, porque já queimaram duas ocas, né, que são os gapuçus, né, para nós, o Guarani é o gapuçu, né, e a gente que é Kaiowá, porque eu e o Charles somos Kaiowá, né, o Clemens e o Bruno, eles são Guarani, né, misturados. Então, Guarani e Kaiowá. Então, a gente somos o Kaiowá puro, né, para nós, essa oca se chama Onguçu, né, Onguçu, que seria o Gapuçu também. Então, esse seria um lugar ideal para a gente, né? Então, acho que para que essa nova geração consiga, né, enxergar, né, de usar a cultura indígena Guarani Kaiowá, né? Acho que não só na música, né, mas em qualquer estilos musicais, em qualquer arte, né, seja na pintura, seja na literatura, seja em poesia, né? Seja em teatro, né? Então, é isso, né, que acho que a gente faria, né, com o nosso museu. Também, né, tipo, deixou a pergunta ali, como você queria uma estrutura de, por exemplo, tipo, a aula, você queria estrutura, então, você não explicou direito isso daí para, que tipo de, por exemplo, do museu você queria deixar ali, tipo, você queria uma aula? Ah, tá, entendi. Por mim, eu ia deixar, eu já tenho, outro tipo criação, deixar, um cocar, tá ligado? Tipo, deixar um cocar assim e tal, pra ficar bem louco, entendeu? Muito bom. Então, eu penso uma coisa que é totalmente um pouco diferente, né? Como eu me lembro de uma fala de Tiramões, né? Eu passei uma coisa muito difícil na minha vida quando eu estava trabalhando no meio do Juruá, como os parentes da Guarani Kaiowá falaram que já escutaram muita coisa, como se fosse você tudo de ruim, né? Eu também passei por isso, né? Uma vez eu escutei isso, passei por uma situação muito complicada, né? Que não é nem identificado racismo quando a gente trata essa questão do indígena, que eu passei por uma... E aí eu fiquei muito abalada com isso, né? Porque eu era coordenadora pedagógica numa instituição, numa secretaria, e aí eu escutei uma coisa muito difícil ali, né? Passei por uma situação bem complicada, né? E aí eu saí, eu vim embora. Aí eu lembro que aí eu fiquei mal, né? Fiquei traumatizado com isso até hoje, assim, tem coisas que às vezes eu fico traumatizado daquele lugar. E aí eu fui na casa de um Tiramões que moram ali no Itaquaçu, né? Em Maricá, que é aqui no Rio de Janeiro. Eu fui e aí eu cheguei mal e eu contei a situação que houve, eu falei que eu estava muito deprimida, aí eu escutei muitas coisas também, teve apoio dos Juruá, dos Caraí, né, falando para mim que eu tinha que processar, e era aquela coisa toda, né, aí eu fui, primeira coisa que eu fui perguntar para eles, né, porque, falando nisso, né, a dona Catarina, que é a esposa do seu Félix, faleceu esse ano, né, eu acho que é a homenagem a ela também, né? E, enfim, ela faleceu agora, né, recente, né? E ela me deu um conselho muito interessante, né? Os dois me deram um conselho muito interessante. Eu chorei, eu falei que eu estava muito mal, que eu não sei, eu ia processar e falar um monte de coisa, aí eles falaram não. Falaram para mim, não, me chama de filha, né? Não, você não vai fazer isso, senão você vai adoecer. E eu falo assim, você vai usar sua sabedoria de Guarani para você ensinar os Juruá que pensam dessa forma, né? Ensinar os Juruá requer muitas questões também, né? Não você tem que entender qual Juruá que também vai ensinar, né? E aí eu sempre penso
a partir do momento que eu vim morar no Rio, eu percebi muitas crianças, né? Elas são totalmente, as crianças da cidade também são vítimas de várias dessas questões de ser impedida de próprio de ter um lugar, de sentir esses lugares que é sagrado para a gente, enquanto indígena, para todos, né, que são árvores, né, rios, esses elementos da terra que é muito importante para a gente, né? E aí eu fiquei pensando nisso, né? Aí onde eu comecei a passar a fazer palestra, né? E eu acho que a minha palestra nem começou a passar. Aí eu ia nas escolas, na faculdade, fazendo essas palestras, né? Para poder falar sobre esse nosso quais educação para nós é importante, porque existe duas formas a escola é um deles, né? A escola, a educação escolar, ela é de fora, né? Educação indígena, como diz o Meliar, né? É outra coisa, né? Educação guarani é uma coisa, educação baniwa são específicos da comunidade que tem muita dificuldade, toda a sociedade brasileira, de entender isso, né? Então, eu acho que as nossas guerras, exatamente por conta desse desencontro de não ter de não entendimento, né? Eu acho que a ignorância mesmo, de geral, assim. E eu acho que isso é uma coisa que é muito difícil de se quebrar. E eu plantaria semente, né? Nas universidades, né? O jeito guarani, e tenham esses elementos, forma de Guarani, para que eles ensinem, de fato, tenta traduzir, de fato, para esses juruá, né, o porquê que a gente luta tanto pelos territórios. Não é a gente não está lutando pelo território apenas só para morar. A gente, porque nós, né, você fala sobre isso, né, Denilson, que todas as coisas tem espírito, né? E todas as coisas é parte de nós, né? Como, por exemplo, né? Eu lembro que quando eu fui no Paraty, né? Quando nós fomos para fazer trabalho da exposição de Jaguataporã, nós fomos lá e aí nós encontramos urubus, né? Os urubus estavam lá, né? E aí esses urubus era como se fosse bichinho de estimação para a comunidade, né? E esses urubus. E aí, voltando um pouco da sabedoria ancestral, né, eles falam que a gente já está no segundo mundo, né? A gente estava no primeiro mundo, agora a gente está no segundo mundo. Para nós, Guarani, acho que os meninos, por isso, também sabem disso, né? Primeiro mundo já foi, né? Agora já estamos no segundo mundo, né? E aí, tem uma história longa sobre os urubus, né? E aí, segundo os mais velhos, as mulheres falam que os urubus eram uma pessoa sábia, né? Por alguma razão se tornou urubu. Por isso que nós, principalmente as mulheres, né, quando têm filhos pequenos, né, tem urubus em casa. E também corta a peninha, né, para fazer um patuazinho e coloca na criança. É um símbolo que é uma forma de proteção, né, de doenças, né? Então, a gente tem essa ideia, né? Então, se a gente falar isso com os juruá, eu acho que é uma das coisas que a gente começa como que descolonizar de fato, né? Essas ideias, né? Que eu acho que para descolonizar, ela requer muitos esforços de todos nós, que nós já estamos fazendo, mas só que, infelizmente, muitos espaços não dão para a gente fazer nossa forma para a gente descolonizar de fato, porque não é só uma tradução, né? Não é só aprender a falar português ou chegar ali e dizer, porque isso requer um esforço muito grande, né? E eu acho que quando eu falei isso uma vez, o trabalho do Denilson traduz isso um pouco, tem aquela que você faz, coloca o corcar no peixe, na cobra, eu achei muito interessante isso, né, que você faz esse trabalho, né, de uma forma de traduzir, e eu acho que se a gente, como diz o professor Bessa, né, a gente explicar
não só mostrar o produto, mas sim os produtores também, falar com eles, né, com os Juruá. Eu acho que isso seria menos, né, impacto, ou seja, menos discriminação, né, menos ignorância, talvez abriria caminho para a gente começar. E eu acho que a preocupação é muito grande, né, por causa dessa ignorância, que muitas das vezes, mesmo estando na aldeia, né, a gente sofre com esses impactos da ignorância, né, e isso atinge a gente diretamente em todas as aldeias. Eu acho que para a gente começar, a gente precisa também plantar essa semente ali, onde é mais, que é bem difícil de se quebrar esse sistema institucionais, né, que é acadêmico, todos os espaços, né, que a gente, quando a gente chega nesses lugares, muitas das vezes a gente não se encontra, a gente tem que se reinventar. Então, eu acho que já está na hora de a gente, eles também, passar por esse processo de sair do privilégio, né, porque a gente sai do nosso lugar para a gente fazer esse trabalho. E é muito duro isso, né, para a gente fazer esse trabalho que a gente está fazendo hoje. Por exemplo, se eu não soubesse falar português, né, é muito difícil, mesmo que sabendo falar português, na verdade, eu não consigo traduzir em determinadas coisas, porque não existe tradução, porque é uma vivência, né? Inclusive, na minha dissertação, eu falo sobre isso. Existe falar da língua e existe viver na língua, né? Viver na língua é uma coisa que não é traduzível, é uma coisa vivido, né? Praticado. Então, eu acho que essa ideia, que eu sempre meu sonho de é possível de a gente descolonizar, de fato, aos poucos, né? E essa semente, a gente tem que deixar essa força, né? Que a gente já estamos fazendo isso, né? Essa semente, estamos plantando isso para que essas gerações novas tenham mais coragem, né? E não que eles não tenham, mas eles tenham mais referência mesmo de coragem, né? Então, eu acho que a gente vai exatamente dessa coragem, em busca dessa coragem de a gente quebrar, romper, que é bem difícil, não é fácil de a gente viver na cidade, de falar português, falar com vocês assim, para o Juruaqueiro que está ali assistindo a gente em português, às vezes eu falo de uma forma errada e tal, é um negócio. Então, eu acho que é uma das coisas que tem coisas que a gente não traduz, a gente repassa com sentimento. E esse sentimento, né, como diz na nossa língua guarani, né, embora que os parentes Kaiowá de São Kaiowá, eu sou Nhandero, mas a gente tem o mesmo sentido quando a gente chama de rendu, né? Rendu para a gente é escutar, mas escutar não é só escutar pelo ouvido, escutar com sentimento, né? Rendu é sentir na pele, no corpo, e rendu no ouvido também. Eu acho isso muito bonito, e acho que essa tradução não é simplesmente escutar, falar escutar em português, escutar requer várias outras explicações, né? Então, eu acho que é isso. Sim. Eu fico aqui impressionado. Eu fico até pensando que, às vezes, é melhor nem traduzir mesmo. Já fala em Guarani, né? E os brancos que lutem, como diz o meme. Falando em descolonização, Sandra, chegou uma pergunta aqui que é a pergunta de ouro do próximo ano, né? O Conrado Castro, no chat, pergunta. E aí eu não sei se né, quem vai responder, eu vou jogar aqui. O modernismo de 22 sempre foi visto como um momento de revisão das interpretações e da sensibilidade brasileira. Qual a visão de vocês sobre os avanços / lacunas modernistas perto do centenário da semana? O que vocês acham da semana do modernismo? Ou a gente está mais preocupado com o fim de semana e não com a semana? A pergunta está aí. Eu não sei a resposta. Eu estou preocupado com o fim de semana.
Sabe, sim, até fez uma arte sobre. Bom, muito legal a pergunta do Conrado, muito obrigada, Conrado, por essa pergunta, e essa pergunta, os artistas indígenas já estão aí se mobilizando para responder ela, né, lindamente ano que vem. Eu sei que está tendo aí essa grande articulação. Mas é importante você, Conrado, e as pessoas que vão nos assistir, entenderem que 1922 e esse movimento literário, que não foi só literário, foi cultural, né, artístico, tem toda uma mensagem por trás dele. Ele buscava um rompimento, assim, né, com as referências portuguesas, né, com as referências da metrópole, e tentou, mais uma vez, né, consolidar o nacionalismo no Brasil, o nacionalismo Estado-nação Brasil. O Estado-nação Brasil, na semana de 22, não considerava os povos indígenas em sua humanidade, em sua cidadania e em seus direitos humanos. A gente está aqui, vai para 2022, né, enquanto povos originários que estão aí, que está aqui num território nacional, né, tentando mostrar que, como povos originários, fomos os últimos a ser considerados brasileiros, né, a despeito daquela frase que dizem, os indígenas são os primeiros brasileiros. Poxa, amigo, nós somos os últimos a ser considerados brasileiros, segundo a Constituição Federal de 1988. Então, o movimento indígena, o movimento da arte indígena contemporânea, da literatura indígena contemporânea, mostra, né, desde a década de 90 e até mesmo com a publicação do Antes o Mundo Não Existia, em 1980, mostra, então, que os povos indígenas são povos que possuem identidade, história, memória, né, e que têm direito, né, à cidadania, direitos humanos, a direito ao território, direito à autodeterminação, direitos soberanos que a literatura e a cultura não considerou, nem no século XIX e nem no século XX. E a gente está aqui no século XXI, às vezes, né, gritando, esperneando, né, para dizer, ei, amigos, nós sempre estivemos aqui e, poxa, somos tratados como estrangeiros no nosso próprio território, né, na nossa própria terra, no nosso próprio chão. E eu acho que a arte e a literatura indígena contemporânea vem aí para mostrar que 2022 contesta, né, essa ideia de nacionalismo, essa ideia de Brasil sem povos indígenas, sem povos étnico-raciais. Para vocês terem uma ideia, no Brasil tem 305 estimados, né, 305 povos indígenas falantes de 274 línguas, além das etnias quilombola e ciganas que existem. Então, a gente está vivendo num país plurinacional, embora a gente, né, não esteja caminhando politicamente para discutir essa plurinacionalidade que o Chile agora está fazendo, né? Para vocês terem noção de como, né, a política reverbera na nossa cultura, na nossa literatura. E aí, se a política não faz, a arte, a cultura, né, desse outro lado vai fazendo para mostrar que está na hora da gente parar de pensar o mundo, a cultura, a arte de forma, né, da mesma forma que o agronegócio, como uma monocultura, um monobloco, porque a gente é tão diverso aqui, nesses quadrados de janela tem Baniwa, Guarani, Macuxi, 3 formas de dar sentido ao mundo completamente distintas. Vocês imaginam 305, fora as outras etnias. Então, respondendo aqui o Conrado, eu espero que você nos acompanhe aí no ano de 2022, porque tem muita coisa legal vindo por aí, viu? Legal que, né, falou do modernismo na semana de 22, eu lembrei de uma frase, e aí eu vou jogar pros bros aí. Tem uma frase que é do Oswald, se eu não me engano, que diz to be or not to be, that is question. E to be ou não to be, essa é a questão, que é de um escritor inglês também, enfim. E aí eu pergunto para o Bros o seguinte, qual é a importância de semear o idioma guarani na arte de vocês para um Brasil que desconhece completamente as línguas indígenas faladas hoje no Brasil? Só queria responder algumas questões ali anterior, né? Só para complementar o que eu ri.
Tá? Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? É, então, apenas só complementar a fala do Rico, que eu acho que muito interessante, ela abordou essas questões, né? Lembrando que essa ideia do projeto de que os indígenas não tinham alma, não tinha rei, não tinha lei, isso continua, né, na sociedade, inclusive na cabeça de várias sociedades brasileiras. Por quê? Porque exatamente essa ideia, e por isso que nós somos invisíveis, né? Como se a gente não tivesse nossa ciência, nossos conhecedores próprios, né? E eu acredito que isso, o que a gente está vindo manifestar, né, hoje, né, e lembrando também que existe em 305 etnias, isso considerado aldeado, né? Identificado como indígena. E muitos indígenas que vivem na cidade nem são identificados nem como negro, nem como indígena, nem como branco. Aí não tem nem lugar ainda, né? Por quê? Por causa desse processo que nem agora tem um parente nosso que fez um trabalho muito bonito, né, que se chama o Xadalu, né, ele o trabalho dele fala sobre a fala dos Guarani, que a cidade está em cima de nós, né, e muita cidade está em cima de nós, exato, isso é verdade, e só que ninguém reconhece isso como se fossem os indígenas não existissem mais, porque nós somos obrigados, porque existem várias leis, e mais leis em cima de nós, né, para até proibir a nossa prática da nossa língua materna, né? Como que chama aquela época do Diretório Pombalino, né? Que o Estado fez muito tempo de proibir a nossa própria língua, a nossa própria forma de ser. Então, teve vários massacres, né? Matança de várias formas nossos parentes. Então, hoje somente tem 274 línguas, existia mais mesmo. E aí agora a gente não tem isso. Então, como é que se a gente for traduzir literalmente, é massacre, né, que está acontecendo até hoje. E eu acho que a nossa resistência que começa agora, resistirmos e falar, olha, a gente está aqui, peraí, nós não vamos mais passar por isso não, porque a gente tem outra forma de a gente se manifestar. Nós não somos violentos quanto esses invasores, mas a gente tem uma outra forma de dialogar. Então, eu acho que não só ano que vem, 2022, mas também a partir, já estamos começando isso, já desde dessas ocupações que a gente está fazendo na tela, aqui, em todos os espaços, né? E acho que isso é muito importante para a gente, né? Então, era só isso que eu queria, assim, falar sobre essas questões, né? E essa responsabilidade não é só nossa, né? Não é só nosso, nós indígenas, como eu falei anteriormente, não é só nosso a gente fazer já tanto esforço, de a gente fazer isso é a responsabilidade dos brasileiros. Será que os brasileiros não teriam vergonha de ir lá e negar seu próprio raiz, né? Porque nós somos raiz de todas as questões, né? Essa que é a questão. E uma vez eu fui na Alemanha, eu não gosto de viajar para outro país, e aí uma vez eu fui na Alemanha. Aí eu cheguei lá e pedi tradutora para mim. E aí teve uma tradutora de inglês, né? Aí eu falei pro pessoal lá, eu quero uma tradutora. Aí eu falei, aí depois mandaram para mim uma tradutora de português de Portugal. Aí eu não entendia muito bem o que era aquilo, aí eu falei assim, gente, o que está acontecendo? Aí eu falei assim, aí eu virei e falei, não, mas esse não é português. Aí eu tive que falar português do Brasil, português brasileiro. E nem é reconhecido a nossa língua. Né? Quer dizer, ela não é nem valorizada dentro do país. Né? Enfim, isso que aí, por isso que eu não gosto muito, eu resisto a falar inglês, né? Enfim, eu acredito que a questão da língua guarani, né, nós somos do tronco tupi, né, existe o tronco tupi, né, que muita gente confunde também, né, tupi-guarani não é genérico, então se fosse todos iguais, totalmente diferente um do outro, né. Por exemplo, eu morei no Espírito
Santo, que existe parente tupiniquim, né? E existe Guarani também, do lado, Guarani Nhandeva e Guarani Mbeá, do lado a gente. Nós somos parentes linguisticamente, mas no sistema, do costume, do dia a dia é totalmente diferente, né? Os tupiniquim, eles adoram várias outras formas de se alimentar, e nós, Guarani, temos outra forma de se alimentar. Então, muita gente confunde também essas ideias também. Então, eu acho que é importante para nós, a língua é importante, por quê? Porque tem coisas que a gente não tem como traduzir, isso é importante para a gente, e se não é importante para o outro, somente respeita, só isso, somente respeita. Agora, tratando de escola ou de algumas instituições que vão receber esses indígenas, precisa fazer esforço. Não para falar, ou seja, aprender Guarani. Se compreender esses indígenas. Por exemplo, meu filho, ele é engenheiro ambiental, fazendo faculdade, beleza e tal. Aí chegou nos 6 meses e ele falou assim, mãe, eu vou desistir. Aí eu falei, por quê? Porque eu sou fraco, não sei química, não sei física, e eu não sei. Se eu estudasse na escola particular, talvez eu acompanharia o engenheiro que estão ali, porque hoje em dia você sabe que os engenheiros tem grana, né? Todo tem grana. E aí o meu filho entrou pela cota ainda. Aí eu falei para ele, não, filho, eu falei, nós temos a nossa química, a forma de entender química e física, né? Aí eu sentei e contei para ele a história de como a gente se relaciona com o espírito que a gente chama de Jara, né? Jara da nascente, Jara do rio, Jara das árvores, Jara de todas as coisas, que é o Davi Copenau chama de chapuri, né? E aí eu falei para ele, isso é a nossa química, né? Como é que a gente pode resolver, o que pode levar? Um deles é o Brumadinho de Mariana, né? O espírito da pedra se desencantou e fez tragédia. E a gente sabe muito bem por que fez tragédia, né? Segundo os mais velhos falava isso, né, que porque o espírito desses elementos, quando é muito provocado, pode se mudar, se cansar, se desencantar, e pode se mudar e pode provocar tragédia. E aí eu contei essa história para o meu filho. Aí eu falei assim, não é porque você não aprende ou porque você não estudou na escola particular que você não sabe resolver, é porque são metodologias diferentes que são entendidas que não é valorizado a metodologia indígena, né? E aí eu falei isso para ele, e aí ele se animou de novo. Então eu acho que, como eu falei anteriormente, né, infelizmente, a língua não é para a gente ser falado, todo mundo falar isso, mas para que se entenda, se esses professores da universidade entendessem pelo menos uma palavra ou duas para compreender metodologia indígena, talvez entenderia e conseguiria receber mais acolhida, eu diria assim, mais acolhida, né? Os indígenas se sentiriam mais acolhidos nesses espaços que eles... Eu acho que é isso, é a forma de... Sim, é verdade. Eu vou então, falamos em tradução, falando em tradução e línguas, vou jogar a pergunta para o Bros, e talvez, de repente, até provocar para vocês se eles cantam um verso em Guarani, já que a gente está aqui faltando alguns minutos para terminar a live. Para vocês, qual, assim, essa coisa, o Oswald de Andrade falou isso, tupi ou não tupi, e misturou ali as coisas, não sabia nem o que era tupi, não sabia nem o que era língua indígena, só sabia o que lia nos livros, e ainda misturou com o inglês. Para vocês, qual a importância de cantar em Guarani, né, e mostrar para o Brasil que existem centenas de línguas indígenas que eles desconhecem? E também já vou provocar, se vocês quiserem cantar um verso aí em Guarani para a gente, vai ser, para fechar a live, vai ser uma maravilha. Deixa eu responder a pergunta, então. Então, o povo Guarani Kaiowá, né, são um povo que eles não são muito reconhecidos, né, em livros, em revistas,
em outros forma, né? Então, tipo assim, se uma pessoa, né? Uma vez aconteceu o seguinte com a gente fomos daqui até São Paulo, né? E a gente estava assim mesmo, de tocar, de pintura. Eles passaram, né? Depois do show, né, eles passaram olhando para nós e falaram, né, olha, são os pataxós, né? Então, isso é informação tão grande, né? Em que o Guarani Kaiowá, né? Eu acho que para essas pessoas, né? Para eles, não existe além, né, do que existe no livro, né? Entendeu? E no Mato Grosso do Sul tem bastante, né? Falantes Guarani Kaiowá, né? Às vezes, alguns dialetos, né, são diferentes, mas nas pronúncias, né, acho que as pronúncias são muito parecidas. Né? A gente tem bastante amigos que são os guaranis do Goiás, né, que são de São Paulo, né, Argentina, Paraguai, né, outros lugares aí, né, quando conversa com a gente, na língua deles e com a nossa, não tem muita essa diferença, não, né? Só que tem as suas diferenças, sim. Então, eu vejo que as pessoas desconhecem, né, a língua guarani do Mato Grosso do Sul, o Kaiowá também, né? O Kaiowá tem sua própria língua também, né? Eles são diferentes, um pouco diferentes também do Guarani, né? Do Guarani, o Guarani Kaiowá, né? Tipo, o Kaiowá, ele já fala diferente, né? Quando chega, né, nas casas, às vezes ele não fala Eixapá, né? Ele fala... eu me lembro que uma Nhandecil falou, né, para nós que no Kaiowá, quando você chega numa determinada casa, você fala Canui, 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 né? Então, é como se fosse bom dia, né? E para Guarani já fala Nemba Eixapá, né? Então, são coisas diferentes, mas tem muitas palavras que são misturadas, né? Então, nesses lugares, muitas pessoas desconhecem, né, essa língua, né? E a nossa preocupação é isso, né? Levar, né, a nossa língua do povo Guarani Kaiowá para que as pessoas conheçam a língua, não somente a língua, né, mas também a cultura, todo esse processo tradicional e cultural do povo Guarani Kaiowá, né? Umas delas, né, que a gente sempre usa o cocar, né, o colar, né? Esse daqui são tradicionalmente, né? São os nhanderus que usam essa daqui, né? A Nhandecil também usa, né? E são sagrados, né? Então, isso a gente sempre relata nas nossas músicas, né? A gente sempre fala isso, né? Nas lives, no bate-papo, né? A gente sempre fala isso, né? Então, para nós, a nossa língua, ela é uma importante, mas também ela é nossa identidade, né? Pô, como é que eu vou falar, como é que eu vou escrever um rap sem saber da minha língua, né? Entendeu? Então, como eu sou falante, eu consigo fazer o rap. Então, através do nosso rap, né, a gente consiga mostrar, né, a nossa língua, né, para que as pessoas conheçam mais, né, que se interessem mais, né, para a população brasileira, né? Porque a gente somos povos originários, né? Entendeu? Eles são brasileiros, nós somos povos originários. Então, é isso. Muito obrigado. Infelizmente, o nosso tempo agora está acabando. Eu adorei falar com vocês, assim, eu já disse, sou fã, né, do Bronx Spears, da Júlia Rico, da Sandra, e essa conversa hoje, a mesa 3, foi em homenagem ao Feliciano Lana, né, com o tema de o presente e o futuro das artes indígenas. Foi uma tentativa aqui de jogar sementes nesse espaço da Flip, junto com esses amigos semeadores e amigas semeadoras, para que essas sementes aí brote, né, em solo brasileiro e chame a atenção dos brasileiros. Bom, é isso. Muito, 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 muito agradecido, muita gratidão a todos vocês pela conversa, a todos que assistiram. Vou chamar a Emily para fazer a despedida oficial.
E o canto, Denilson? E o canto do Bros MCs não querem Cadê, nem gente? fazer uma linha de rap aí pra gente? Seria, ó, eu... Por favor. A luta é constante, eu sou perseverante, não vou descansar. Nem por um instante seu olhar não esconde o medo, desespero do meu povo. O medo do meu povo. Uma feira gangsta, primeiros do Brasil, Caraí, povo hostil, inimigo do sistema, Ruberuro, Exucar, na caminhada, camarada, a propaganda de Ruxa, de Ogata. Xaikwa, Balepa, Ujapo, Hakuera, Nhame, Rente, Kuerade, Ujuká, uma não salve, um descendente resistente, sempre sangrando, valente, mas persistente, tamo junto, pode pá, tamo junto, pode pá. E para é redonde com a perigua, mas chagua te guaco a perumbe u. A porém a perdo tu a perdo chucar te gua. Então se já sacar para chegar com a te gua. É isso aí. Valeu. Aceitamos com chave de plantas medicinais. Muito obrigada, Bruno MCs, muito obrigada, Julie Dorrico, muito obrigada, Sandra Benítez, e muito obrigada, Denilson Baniwa, por essa noite muito gostosa de ouvir vocês, por vocês compartilharem o conhecimento de vocês com a gente. Queria agradecer também aos intérpretes de Libra, Lilia, Eliane, Lodi e Cláudio Savino, e ao estenotipista de Wellington Dutra, que garante que essa conversa aqui seja ampliada a um público muito maior. Agradecer a equipe técnica do Sesc São Paulo, responsável pela transmissão, e convidar todos vocês para a mesa de amanhã, Educação Viva, Experiências Indígenas, que teremos a presença do Padre Justino, da Cris Tacuá e do Rua Buzan, e a mediação de Gerson Baniwa, às 19 horas, pelo canal do YouTube aqui do Centro de Pesquisa e Formação do Sesc São Paulo. Muito obrigada e uma boa noite a todos e todas.